Fala pessoal, mais uma questãozinha aí pra gente resolver. Essa questão é uma questão da SPSEX, é a questão 2 da aula 5 de vocês, beleza? E a questão fala o seguinte: Houston, temos um problema. Esta frase retrata um fato marcante na história das viagens espaciais, o acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão em um dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar na Lua nessa missão espacial. Não foram poucos os problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico, dióxido de carbono, exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem e neutralizam o gás carbônico, exalado pelos tripulantes. Para a neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma carbonato de lítio sólido e água líquida. Considerando o volume de 246 litros de gás carbônico produzido pelos astronautas a 27 graus Celsius e 1 atm, a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás é de... Beleza, então ele te relata aqui o problema, né? Te diz que é uma reação de dióxido de carbono com o hidróxido de lítio, produzindo carbonato de lítio e água líquida. Esse problema aqui está fora da CNTP, né? Ele te dá aqui a temperatura, te dá a pressão, te relembra aqui a constante, o R, tá? Então aí a gente vai agora resolver esse probleminha aí. Bom, então a questão fala que para a neutralização do gás carbônico foi utilizado aí o hidróxido de lítio. Então eu tenho que o gás carbônico, CO2, certo? Vai ser aí neutralizado com o hidróxido de lítio. O lítio, Li, né? Pertence ao grupo 1 da tabela periódica, então tem carga mais 1. Quando encontra com a hidroxila, que tem carga menos 1, né? Com OH, ele forma o LiOH, que é o hidróxido de lítio. Certo? Quando esses caras reagem, aí eu vou ter a formação do carbonato de lítio, que é esse cara aqui, ó. O carbonato é esse íon aqui, que tem carga menos 2, né? Esse cara com carga menos 2, quando encontra com lítio com carga mais 1, a gente desce aqui, certo? E forma a molécula Li2CO3, beleza? Mais H2O. Então, tá formada aí a reação citada na questão, tá? Montei a reação, sempre o próximo passo é verificar se a minha reação tá balanceada. Então, aqui eu tenho 2 lítios, aqui eu tenho um só. Então, vou colocar um 2 aqui, ó, para balancear essa reação e percebo que já ficou todo mundo certinho, ó. Eu fiquei com 2 hidrogênios, tenho 2 hidrogênios aqui, um carbono, fiquei com 4 oxigênios, ó. 3 aqui, 4 oxigênios, 2 lítios. Então, tá todo mundo certinho aí. E tá montada a minha reação. E aí, o que ele relaciona aqui nessa reação química? Ele relaciona a massa, né, do hidróxido de lítio com o volume de CO2. Então, ele tá relacionando massa disso, ó. Massa disso com volume, certo? Tá relacionando massa com volume, só que o volume desse CO2, ele não tá nas condições normais de temperatura e pressão, ele não tá na CNTP, então eu preciso descobrir esse volume. Tanto é que lá no enunciado, ele te dá a pressão, ele te dá a temperatura, né? Ele te relembra aí a constante, que é 0,082, para você poder, então, jogar na fórmula e achar esse volume molar. Então, vamos lá, ó. A fórmula PVNRT, e aí eu vou ter pressão de 1, o volume do CO2 é o que eu quero descobrir, né? O número de mol, 1, a constante 0,082 e a temperatura, né? Só não posso esquecer de passar essa temperatura para Kelvin. Então, eu tenho a temperatura de 27 graus Celsius, né? E aí eu somo 273 para poder passar para Kelvin e vou ter uma temperatura aqui de 300 Kelvin. Então,
Então, esse volume de CO2 aqui vai dar para mim 24,6 litros. Beleza. Então, agora sim eu consigo relacionar a massa com o volume de CO2. Então, para eu relacionar a massa disso, vamos ver qual é a massa molar aqui do hidróxido de lítio. Então, a massa molar do hidróxido de lítio vai ser 7, né, do lítio. O lítio tem 7 de massa molar, mais um oxigênio, que vale 16, mais 1 do hidrogênio. Isso aqui vai dar para mim um valor de massa molar de 24 gramas. Então, eu tenho 1 mol desse cara, mas eu vou usar em volume. Então, eu sei que 24,6 litros de CO2 estão aí correspondendo em massa a 2 vezes, porque eu tenho 2 mols aqui, e a massa molar que eu achei, 24 gramas, certo? Aí, agora sim, eu vou lá pegar os 246 litros que pergunta o enunciado de CO2 e vou descobrir quanto que isso vai utilizar, qual que vai ser a massa necessária para reagir aí com esses 246 litros de CO2. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ter 246 litros vezes 48, né? 24 vezes 2, 48 gramas, sobre, então, 24,6 litros. Então, essa continha aí vai dar para mim o valor de 480 gramas de hidróxido de lítio, certo? Então, esse valor aí na questão tá lá na letra D. D não, tá na letra E.